Olá pessoal, boa noite aí a todos, tá? Vamos aí para mais uma aula de física, né? Então hoje, pessoal, a gente vai falar sobre as leis de Newton, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre as leis de Newton, pessoal, aí. Vejam, vamos falar sobre as leis de Newton. Então, ó, nós vamos ter aí, galera, as leis de Newton. Certo? As leis de Newton. Nas leis de Newton, pessoal, nós vamos lembrar que temos três leis de Newton, tá? Nós temos três leis. A primeira lei é a lei da inércia. Então, nós temos a lei da inércia, né? Nós vamos ter o princípio fundamental da dinâmica e ação e reação. Então vamos ter aí, ó. Então temos as leis de Newton divididas em três, né? Então temos três leis. Temos a inércia, tá, galera? Temos a inércia, temos o princípio fundamental, tá? Temos o princípio fundamental da dinâmica e temos a terceira lei, que é ação e reação, tá? Ação e reação, beleza, galera? Então aí, pessoal, nós temos três leis de Newton, né? Então nós temos a primeira lei, né? Temos a segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, e temos aí a ação e reação, beleza? Então, o que vai acontecer, pessoal? Vamos estudar cada uma lei individual e compreender cada uma delas, né? Então, a primeira lei, né? Primeira lei, que é a inércia. Primeira lei, ou seja, a inércia, né? Nós chamamos de primeira lei ou inércia. Ela vai dizer o seguinte: se o corpo está em repouso, por inércia, tende a permanecer em repouso. Se um corpo está em movimento, por inércia, tende a permanecer em movimento. Beleza, galera? Então, se um corpo está em repouso, por inércia, tende a permanecer em repouso. Se ele está em movimento, movimento retilíneo uniforme, por inércia, tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Então, ó, temos repouso. Então, a primeira lei vai falar do repouso, né? Ou seja, se o cara está em repouso, por inércia, ele tende a permanecer em repouso. Então, por inércia, ele tende a continuar no seu estado de repouso. Então, por inércia, ele tende a permanecer em repouso. Mas se ele estiver também em MRU, por inércia, ele tende a permanecer em MRU, tá? Ou seja, mas se ele também estiver em MRU, professor, o que é que significa MRU? Movimento retilíneo e uniforme. Então, por inércia, ele tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, o movimento retilíneo e uniforme é aquele que a velocidade é constante, não muda a sua velocidade. Beleza, galera? Então, se um corpo está em MRU, por inércia, ele tende a permanecer em MRU, a menos que uma força haja sobre ele. Então, a primeira lei de Newton, que é a inércia, vai dizer isso. Ou seja, o que é que diz a inércia? Se um corpo está em repouso, por inércia, tende a permanecer em repouso. Mas se ele estiver em MRU,
por inércia, tende a permanecer em MRU, ou seja, se um corpo está em movimento retilíneo e uniforme, tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Exemplo, galera. Pessoal, se a gente está no carro e o carro dá uma arrancada, então o nosso corpo é jogado para trás. Então, por que isso acontece? Porque a gente estava em repouso, então quando o carro vai, então a tendência é a gente ser jogado para trás. Beleza? Então isso aí é possível por conta da inércia. Então se ele estava em repouso, por inércia ele permaneceu em repouso e por isso ele foi arremessado para trás. Ele foi jogado para trás, né? Agora, quando o carro está em movimento retilíneo uniforme, de repente você freia bruscamente, o que é que acontece? Os passageiros são jogados para frente. Por quê, professor? Porque eles vinham em movimento junto com o carro. Movimento retilíneo uniforme junto com o carro em relação à terra. E aí, quando o carro freou, então você continua esse movimento. Por isso que você é jogado para frente. Beleza? Então, por inércia, você é jogado, ou seja, você é arremessado, pessoal, para frente, ok? Então, ó, podemos citar um exemplo bem prático. Você pegar uma folha de papel, uma simples folha de papel, aí você vem aqui a folha, ó, você bota aqui seu objeto em cima da folha, aí você puxa rapidamente, ó. Aqui não deu pra ver, né? Deixa eu botar aqui, galera. Não deu pra ver porque minha mão segurou, deixa eu colocar aqui que fica melhor. Deixa eu colocar aqui o celular em cima, pronto, o celular dá certo. O celular dá certo, aqui ó. Bota o celular em cima da folha, ó, o celular está em repouso por inércia, tende a permanecer em repouso, tá vendo? Ó, puxei a folha rapidamente, o celular ficou, ó. Então mais uma vez, ó. Tá aqui o celular, ó. Aí aqui eu coloco o celular em cima da folha, veja aí, ó. Ó, o celular está em cima da folha, ó. Afastando aí, ó, quando eu afasto a folha, ó, o celular vai, ó. Aí o que é que eu vou fazer agora, ó? Observando aí, ó. Aí eu vou puxar, ó, tá aqui, ó. Vou puxar a folha rapidamente. Então o celular está em repouso, por inércia permanece em repouso. Tá vendo aí, galera? Ou seja, isso é o que nós chamamos de inércia. Então, se um corpo estiver em repouso, por inércia permanece em repouso, mas se ele estiver em MRU, por inércia permanece em MRU. Ou seja, quando você vai ao banheiro, e lá você faz suas necessidades fisiológicas e você vai lavar as mãos e procura papel para secar as mãos e não encontra. Aí o que é que você faz? Você faz isso aqui, ó, para secar as mãos. Esse movimento é um movimento de inércia. Por quê? As gotinhas de água que estão na sua mão, elas estão em contato com o seu corpo. Então, quando você faz esse movimento para lá, elas acompanham esse movimento. Quando você para a mão, por inércia, elas continuam em movimento e caem da mão. Quando você voltar e vir em direção ao seu corpo, algumas que ficaram, certo? Por inércia, continuarão o movimento. Quando você para em direção ao seu corpo, elas caem em cima do seu corpo. Então você fica fazendo esse movimento o tempo todo, para secar as mãos. Então isso é um exemplo clássico de inércia. Beleza? Então, você está em movimento retilíneo uniforme junto com as gotinhas de água. Quando você parar bruscamente a sua mão, elas continuam o movimento e acabam caindo da mão, por inércia, tá, pessoal? Então, essa aí é a primeira lei de Newton. Professor, tem outro exemplo de inércia? Tem vários. Por exemplo, um cavaleiro, né? O cavaleiro, ele está ali no cavalo fazendo sua manobra, né, lá no hipismo. E aí ele vem em movimento junto com o cavalo. Se o cavalo frear na parte do obstáculo, o cavaleiro é jogado para frente. Então ele é lançado para frente devido à inércia, beleza? Então a inércia está muito presente na nossa vida. Quando um carro ele colide com o outro, porque o cara é arremessado para frente, se não tiver o cinto de segurança, ele se quebra todinho, porque ele tende a continuar em movimento. Então quando ele bateu, o carro parou de vez, por inércia ele continuou em movimento e aí ele foi arremessado para frente.
Beleza, galera? Então aí, esse é o exemplo de inércia. Vamos falar um pouquinho agora da terceira lei. Vamos deixar a segunda lei por último, porque ela tem umas continhas. Então, pessoal, vamos falar aí agora da terceira lei de Newton, certo? A terceira lei de Newton é a que nós chamamos de ação e reação, beleza? Então vamos falar um pouquinho da terceira lei de Newton. Imagina o seguinte, o que é que vai dizer a terceira lei, né? Então vamos lá, terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, certo? Ela vai falar, galera, da ação e reação, certo? A terceira lei de Newton, nós chamamos ela também de ação e reação. O que é que significa essa terceira lei? Significa que para toda ação praticada, você tem uma reação provocada em sentido contrário à ação que você aplica. Por exemplo, se você bate na parede, por que sua mão dói? Porque quando você bate na parede, a parede, por resistência, manda essa força de volta para você. Então, como ela manda essa força de volta para a gente, então por isso que nossos dedos acabam ficando o quê? Acabam ficando doloridos, justamente por conta disso. Quando a gente chuta uma bola de futebol, o que acontece? Nós aplicamos uma ação na bola de futebol. Em reação, a bola manda essa força de volta para a gente, e é por isso que a gente sente aquela dificuldade quando chuta uma bola, né? Então, a ação está aplicada na bola, a reação está aplicada no nosso pé, né? Aplicado no pé do jogador. Ou seja, quando um boxeador ele vai lá e dá boxeia, na verdade, né, o adversário. Então, o que é que vai acontecer? A ação está aplicada no rosto do adversário, a reação está aplicada no nosso punho. É por isso que eles colocam uma luva, né? Então, a luva, porque a gente não vai aguentar bater tanto tempo. E sem contar também que, se for a mão sem a luva, né? O nosso oponente ele vai cair mais rápido, né? Ele vai cair mais rápido e vai sofrer bastante. Então, fisicamente falando, uma luta de boxe, ela era sempre para acabar empatada. Porque sempre que você bate em alguém, esse alguém está batendo em você por reação. Então, como por reação, esse cara está batendo na nossa mão também, então era para a luta terminar empatada. Não importa se o outro cara vai ficar com o rosto todo deformado e a gente não. Beleza? Era para terminar empatada, porque para toda ação temos uma reação. Então, se a gente citar, por exemplo, as forças de campo, né? Por exemplo, a força gravitacional, né? Então, o que acontece na força gravitacional? Nós somos atraídos pelo centro da Terra, ou seja, nós temos aí a força-peso, que é a força gravitacional, né? Não é uma força de campo, né? Ou seja, depende do campo gravitacional terrestre, que é justamente a gravidade. Então, o nosso peso depende da gravidade. Então, se a gente tiver com a gravidade aí de 10, o nosso peso vai ser 10 vezes a nossa massa. Né? Se nós estivermos na Lua, por exemplo, o nosso peso vai ser a nossa massa vezes a gravidade da Lua. Então, nós observamos que dependemos da gravidade, ou seja, dependemos do campo gravitacional. Então, o que nós chamamos de gravidade é o campo gravitacional de cada planeta, ou da Lua, e por aí vai. Tá, pessoal? Então, as forças de campo, elas também são ação e reação, né? Nós temos a força de atrito, ela possui ação e reação. As forças de contato entre as superfícies também geram ação e reação. Então, a ação sempre vai estar aplicada num corpo e a reação em outro. Ou seja, em outras palavras, nós vamos ter um par de força, né? Nós vamos ter um par de força, certo? Então, nós vamos ter um par de força, ou seja, duas forças, tá? E quais são as características desse par de força?
elas possuem mesmo módulo, ou seja, mesmo valor numérico, mesmo módulo, tá, galera? Mesmo módulo, mesma direção, mesmo módulo, mesma direção, mesma direção, certo? E sentidos opostos. Sentidos opostos. Então, ó, obrigatoriamente, aí para termos a ação e reação, nós vamos ter um par de força que vai atuar com o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos. E a outra característica final da ação e reação é que são aplicadas em corpos diferentes. Ou seja, essas forças são aplicadas em corpos diferentes. Então, galera, ação e reação são pares de forças aplicadas em corpos diferentes. Não pode estar aplicado no mesmo corpo, né? Porque senão era fácil. Se, por exemplo, fosse verdade, tivesse aplicada no mesmo corpo, quando a gente estivesse morrendo afogado, por exemplo, a gente puxava o nosso cabelo e saía da água. E isso não é possível. Isso é possível se a outra pessoa vir pegar na sua mão e puxar você. Então, se outra pessoa vem e pega na sua mão, aí nós vamos ter forças aplicadas em corpos diferentes. Você é uma coisa, o cara que pegou na sua mão é outro corpo. Então, são forças aplicadas em corpos diferentes, beleza? Então, é aquela velha história. Se o burro puxa a carroça também puxa o burro. Mas por que o conjunto se desloca? Porque as forças estão aplicadas em corpos diferentes e também o burro está aplicando uma força no solo, né? O que provoca uma impulsão dele para frente, beleza? Então nós temos aí a ação e reação. Outro exemplo que a gente pode citar de ação e reação, ó, é planetas, satélites que são atraídos pela Terra. Por exemplo, se nós temos aqui a Terra, ó, aí aqui nós temos um satélite, ó. Então, nós temos aqui um satélite que está orbitando a Terra. Então, o que vai acontecer? No centro do satélite tem uma força que puxa ele para a Terra, que é uma força F. No centro da Terra vai ter uma força que puxa a Terra para o satélite. Então, moral da história, se o satélite é atraído por uma força de 100 newtons, então a Terra também é atraída pelo satélite com a força de 100 newtons, ou seja, ela tem o mesmo módulo, mesma direção, ó, essa direção aqui é uma direção horizontal, e os sentidos são opostos, né? Enquanto uma força está para a direita, aliás, para a esquerda, a outra está para a direita. Então nós temos aí pares de forças aplicadas em corpos diferentes. Veja que a Terra é uma coisa, o satélite é outra. Então, ação e reação são pares de forças de mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Por isso que tem um sinalzinho negativo aqui, ó. Vou até botar um sinal negativo aqui. Esse sinal negativo é para indicar que elas possuem sentidos opostos. Que essas forças possuem sentidos opostos. Beleza, galera? Então, um exemplo de forças que não são ação e reação. Se você botar aqui um corpo na superfície, ó, aí você bota esse corpo na superfície. O que é que vai acontecer? Ele é atraído pela Terra, então nós temos o peso para baixo e a normal para cima. Ó. Por incrível que pareça, essas duas forças elas são iguais, mas elas só são iguais em valor numérico. Então elas possuem o mesmo valor numérico, possuem a mesma direção e sentidos opostos. Então veja que bateu essas três, ó. Bateu aqui também, é um par de força, né? Então mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, sim. Mas por que não forma ação e reação? Porque
não estão aplicadas em corpos diferentes. Ou seja, normal e peso estão aplicadas no mesmo corpo. Então elas não vão formar ação e reação, beleza, galera? Pessoal, próxima aula a gente continua aí, beleza? Vou passar uma atividadezinha para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau.